Muito bem, então hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre problemas, o tipo de problemas, a tipologia das causas dos problemas e vamos ver como é que nós podemos resolver problemas também de uma forma mais criativa. Eu sou a Carmen Almeida, eu trabalho há mais de 20 anos como consultora de recursos humanos. Trabalho com diferentes clientes, neste momento sou freelance, embora tenha feito a minha carreira em diferentes empresas de consultoria de recursos humanos. Trabalho, sobretudo, temas que têm a ver com a liderança, com a mudança organizacional, mas também temas que têm a ver com o design thinking. E aplico o design thinking em praticamente tudo, nomeadamente naquilo que vamos trabalhar aqui hoje, na questão da resolução de problemas. E sou também, portanto, eu facilito vários workshops de design thinking, mas tenho vindo a trabalhar também nos últimos anos na aplicação do design thinking e desta metodologia no desenho da experiência dos colaboradores, portanto, aquilo que chamamos de employee experience, no desenho daquilo que são as práticas e os processos de serviço para internamente e externamente, portanto, o service design, e também naquilo que é o desenho da experiência dos clientes, a customer experience. Trabalho em vários setores de atividade, vários setores de negócio, e de facto hoje se calhar estamos aqui a falar de todo este tema, porque precisamos desenvolver competências e skills de criatividade para conseguirmos resolver os problemas que nos vão surgindo no nosso dia a dia. A verdade é que, segundo aquilo que nos diz o Fórum Económico Mundial, a capacidade de solucionar problemas complexos é se calhar a habilidade mais importante que nós precisamos desenvolver para sermos bem-sucedidos na quarta revolução industrial. Eu começava já aqui por vos fazer esta pergunta, para quem quiser também começar a interagir aqui um bocadinho comigo neste webcast. Gostava de saber se vocês concordam, se acham que esta habilidade para resolver problemas complexos vai ser fundamental, ou está a ser fundamental neste momento, e vai ser fundamental nos anos que vêm, sim ou não. O que é que vocês acham sobre este tema? Eu vou falando convosco, vou apresentando aqui também os slides. Quando vocês tiverem questões, agradeço que coloquem no chat e eu vou procurando responder às questões. Acho que há aqui muitas empresas diferentes, muitos setores de negócio diferentes, provavelmente também muitas funções diferentes. Tenho alguma curiosidade em saber quem são, mas pronto, o webcast tem esta questão, não é? Eu estou aqui e não tenho tanta oportunidade de vos ver. Voltando aqui um pouco ao tema, o que nós sentimos hoje é que há de facto muita coisa a mudar no mundo inteiro. Nós sentimos que a introdução das novas tecnologias na forma como nós comunicamos uns com os outros e na forma como nós trabalhamos hoje em dia, está de facto a trazer uma mudança brutal no mundo do trabalho. Eu estava a ver os dados e o que é que este Fórum Económico Mundial nos dizia em termos de perspectivas futuras. E uma das coisas que nos diz, se calhar um bocadinho assustadoras estas previsões, mas que podem acabar cerca de 5 milhões de vagas de trabalho nos 15 países mais industrializados do mundo. O que é que isto significa? Significa que vamos ter muitas profissões que existem hoje e provavelmente vão deixar de existir, mas também muitas novas profissões que vão ser criadas.
E eu acho que depende de nós também estarmos atentos àquilo que é esta mudança e termos, sobretudo, uma coisa muito presente na nossa vida e na nossa forma de estar no mundo do trabalho, que é a necessidade de estarmos constantemente a aprender coisas novas, a necessidade de estarmos constantemente a questionar-nos sobre a forma como fazemos as coisas e é, sobretudo, a capacidade de não nos julgarmos a nós próprios, nem julgarmos os outros e aceitarmos que a diversidade de opiniões, a diversidade de formas de pensar é benéfica, é boa. Eu acho que uma das grandes mudanças que vai ter que acontecer no mundo do trabalho é precisamente o passarmos deste paradigma de estarmos organizados nas empresas apenas por departamentos e trabalharmos apenas no nosso departamento, com as pessoas dos nossos departamentos, para passarmos a ter esta mentalidade mais de gestão de projetos, de multidisciplinaridade, de sinergias, de pessoas com diferentes skills e também, por isso mesmo, com diferentes formas de olhar para as questões e de olhar para os problemas eles próprios. Acho que esta é uma das grandes questões que nós vamos tendo aqui no mundo do trabalho. Pensarmos em problemas e em problemas complexos leva-nos aqui a pensar um pouco nestas questões, que é, afinal de contas, o que é um problema. Um problema acontece quando eu tenho um determinado objetivo, portanto, eu pretendo ir de A a Z, e por um qualquer motivo, que eu não sei muito bem ainda qual, eu fui parar, por exemplo, ao outro lado. O meu objetivo era de ir de A a Z e por qualquer motivo eu fui parar a F. Se pararmos um pouco para pensar nas organizações, o que é que isto significa? Significa que muitas vezes nós estimamos que iríamos conseguir ter um determinado volume de vendas e sem sabermos por que motivo o número de vendas é inferior ao expectável. Acontece quando nós estamos no mercado e achamos que o produto ou o serviço que estamos a prestar é o melhor, porque temos tido bons resultados até à data, e de repente, por qualquer motivo que não sabemos qual, deixa de ser assim. Porque há uma viragem no mercado, porque há um interesse dos clientes para outro foco. Acontece um problema quando achamos que as nossas pessoas dentro da organização estão todas bem, estão todas felizes, estão todas motivadas e de repente, sem sabermos muito bem porquê, isto deixa de acontecer. Temos um problema complexo quando precisamos de recrutar no mercado pessoas com determinados skills consideradas talentos e não estamos a conseguir recrutar essas pessoas no mercado e não sabemos porquê. Temos um problema complexo quando temos um processo que até à data tem funcionado, é um processo de trabalho e de repente este processo só se torna mais complicado e em vez de estarmos a conseguir sermos mais produtivos, estamos exatamente a ter o efeito contrário. Portanto, são vários os problemas que temos hoje em dia. Eu diria que há outro ainda, se calhar, maior, que tem a ver com o facto de termos muitas pessoas a entrar no mercado de trabalho com formas diferentes de olhar para o trabalho, formas diferentes de olhar para a forma como comunicamos, formas diferentes de expectativas diferentes em relação àquilo que a própria empresa lhes proporciona. E isto leva-nos a ter de
questionar, perceber o porquê e ver como é que nós podemos avançar. É por isso que quando falamos de que a nossa capacidade hoje de sermos capazes de olhar para problemas que são complexos e encontrarmos soluções que são práticas e inovadoras é um dos principais skills que qualquer um de nós, enquanto colaborador, deverá ter para fazer face às necessidades do próprio mercado. Então vamos ver. Eu tenho um problema, de facto, quando eu tenho um objetivo de chegar a um determinado local e não consigo chegar. Eu posso ter problemas de diferentes tipos e é aqui que entra a nossa capacidade de análise, que é percebermos o tipo de problemas que podemos ter em mãos. Então, repara, eu posso ter um problema que é um problema mecânico. No exemplo que eu tenho aqui é um pneu furado. Se eu tiver um problema mecânico, o que é que acontece? Eu resolvo de forma muito fácil, tá? Isto não é um problema complexo. Tenho um pneu furado, ou mudo o pneu, ou tenho uma forma de arranjar o furo. O que é um problema complexo e quando é que eu tenho um problema complexo? Muitas vezes quando eu tenho um problema humano. Então o que é isto de um problema humano e porque é que ele é complexo? Reparem, muitas vezes o que acontece quando estamos a interagir uns com os outros é que muitas vezes nós não sabemos nem qual é a causa. Às vezes conseguimos ver o efeito, mas não conseguimos perceber qual é a causa. E muitas vezes também acontece que o que fazemos é encontrar aquilo que eu chamo o penso rápido, que resolve momentaneamente aquilo que é o nosso problema, mas nós não vamos ao fundo da questão para perceber o que é que está a motivar aquele problema. E é aqui que entra, de facto, a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade crítica e criativa depois de encontrar as soluções. Então vou-vos dar um exemplo do que pode ser um problema humano. Imaginem uma pessoa que é nosso colega de trabalho, é uma pessoa que está há vários anos na empresa, e é uma pessoa que tem um espírito muito, vou dizer, o espírito do contra, não é? Às vezes aquela pessoa que chamamos o velho do Restelo. É uma pessoa que habitualmente quando se lhe é pedido para pensar nas coisas ou que olhe para a forma como trabalha de uma forma diferente, é uma pessoa que normalmente responde não. É uma pessoa que normalmente levanta problemas. Ora, esta pessoa integrada numa equipa levanta ela própria com esta forma de ser, esta forma de estar uma série de problemas. Muitas vezes o que acontece é que a própria chefia acaba por considerar que esta pessoa é uma pessoa que é resistente à mudança, é uma pessoa que é negativa, é uma pessoa que só traz problemas no trabalho em equipa. Também do ponto de vista dos colegas que trabalham com esta pessoa, muitas vezes esta pessoa é vista como o colega que só causa entropia, o colega que está sempre a trazer uma série de problemas. Então, o que é que nós estamos aqui a ver? Estamos a ver que é a própria pessoa, com a sua forma de estar, com a sua forma de ser, que está a criar problemas, que muitas vezes são problemas complexos, porque nós nem sempre conseguimos perceber onde começa o efeito e onde começa a causa deste problema. Posso-vos dar um outro exemplo. Muitas vezes as reclamações são um problema complexo que nós temos de gerir nas organizações e o que acontece muitas vezes é que nós temos uma reclamação, a reclamação chega à nossa organização, temos um departamento, um colega, uma pessoa que tem a responsabilidade de olhar para as reclamações e de gerir estas reclamações, e aquilo que esta pessoa muitas vezes faz é
analisa a reclamação e procura dar uma resposta àquela reclamação, se calhar contacta mais um colega ou dois para estar o jurídico, para ver como é que as coisas podem ser uma boa resposta para esta pessoa, e ou contacta via telefone, ou faz um e-mail e procura dar uma resposta satisfatória, neste princípio de devemos sempre resolver as reclamações para fidelizarmos o nosso cliente. Então, o que acontece muitas vezes, que estamos aqui a analisar, o que acontece muitas vezes é que eu não estou a ir às causas do problema, não é? Porque se eu olhar para a minha reclamação e procurar resolver no momento a minha reclamação, eu não estou a ir atrás, a analisar as causas. E se calhar se eu for ver o que é que está a causar a reclamação, eu vou começar a perceber que existe um padrão, existe muitas vezes algo que faz com que recorrentemente aquela tipologia de reclamações estejam a acontecer. Então, esta capacidade de analisarmos os problemas para depois encontrarmos as soluções criativas é aquilo que nos vai fazer com que consigamos evitar que, mais uma vez, as reclamações aconteçam. Vou ter que fazer aqui uma paragem. Ele já está. Porque estava aqui. É um problema mecânico simples de resolver, normalmente tem uma causa e tem uma ou duas formas de resolver, é simples. Muitas vezes os problemas humanos já não é bem assim, não é? Nem sempre conseguimos perceber qual é a causa, nem sempre conseguimos perceber se estamos a trabalhar no efeito ou se estamos a trabalhar na causa, e nem sempre conseguimos perceber como é que nós vamos resolver este problema. Então vamos lá. Estávamos aqui a ver que temos um problema humano e um problema humano pode ter vários tipos de causas. Então, repara, eu posso ter o que chamamos uma causalidade linear. Há uma causa que tem um determinado efeito. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem uma pessoa que está a fazer um atendimento ao cliente. Essa pessoa deixa, por exemplo, vai vender um determinado produto. O produto tem um defeito. Portanto, o cliente vai apresentar a reclamação imediatamente relativamente ao produto. Qual é a causa da reclamação? O produto tinha defeito. Uma coisa relativamente fácil de resolver, substituímos o produto, a coisa está resolvida. Agora imaginem aquilo que pode ser um problema com uma causalidade circular. O que é isto de uma causalidade circular? Eu vou voltar ao exemplo que vos estava a dar há pouco, do colega que é visto como uma pessoa com um feitio mais difícil, mais resistente à mudança, que hoje é uma pessoa que tem um determinado comportamento dentro da sua equipa, é uma pessoa que está sempre do contra, quer para os colegas, quer para a sua própria chefia. Logo, ele é visto por todos como uma pessoa que causa uma série de problemas no grupo, na forma de trabalhar e na forma de comunicar. O que acontece é que se nós formos procurar perceber o que está a causar este comportamento, muitas vezes vamos perceber que a causa é uma coisa que não é agora, não vem de agora. Às vezes a causa tem a ver com o facto de, há muitos anos atrás, esta pessoa ter determinadas expectativas dentro da organização e essas expectativas não foram cumpridas, ou a pessoa tinha a expectativa de ser promovida, não foi, ou a expectativa de ser aumentada, não foi.
ou a expectativa de ser tratada de uma determinada forma, e isso causou-lhe um desconforto, muitas vezes uma revolta, muitas vezes uma forma de estar, que ela é o efeito, hoje ela é o efeito de uma causa que aconteceu no passado. No entanto, este efeito, hoje, ele próprio está a ser causador de novos problemas com a sua chefia, com a sua equipa. Então, é uma causalidade circular, porque nós muitas vezes não sabemos se temos de atuar no efeito ou se estamos a atuar na verdadeira causa que levou a este tipo de comportamento. E é por isso que muitas vezes aqui também, na forma como hoje eu lidero as minhas pessoas, também aqui nós temos de falar de uma liderança criativa. Eu tenho que ser criativo na forma como eu compreendo as minhas pessoas, na forma como eu analiso os problemas humanos que temos na equipa, entre nós, com os outros departamentos, com os nossos clientes, e eu tenho que ter uma liderança criativa na forma como eu faço esta gestão das minhas pessoas, das suas emoções, das suas necessidades, das suas expectativas. E tenho de ser criativo também na forma como encontro soluções para estes problemas. Mas também temos outro tipo de causas, não é? Muitas vezes temos problemas que são multicausal, não é? São várias as causas que levam a que isto aconteça e muitas vezes acabamos por encontrar que uma causa pode ter várias outras subcausas. E eu vou dar como exemplo o que falei há bocadinho também, que tem a ver com a desmotivação. Muitas vezes é um problema que eu sou chamada também para analisar em muitas das organizações com trabalho e com quem trabalho, em que temos este problema, não é? Que é, Carmen, temos aqui uma série de pessoas que, quando fazemos os nossos inquéritos de satisfação, manifestam um nível de descontentamento com a organização, as pessoas referem até a alguma desmotivação, temos pessoas a querer sair, estamos também com vários problemas a esse nível, ou a diminuição da produtividade. E muitas vezes, quando começamos a fazer esta análise à organização, começamos a perceber que muitas vezes as causas podem estar no facto de as equipas estarem mais pequenas e as pessoas terem objetivos mais pesados para cumprir, que muitas vezes temos esta sobrecarga em termos de horários, que faz com que as pessoas trabalhem um excessivo número de horas e isto conduz também a um cansaço físico, a um cansaço psicológico. Muitas vezes percebemos que o que está a causar esta situação também é o facto das pessoas, por exemplo, não terem uma tecnologia que as ajude a serem mais rápidas e mais produtivas na forma de trabalhar. Muitas vezes as causas têm a ver com a própria forma como a organização está estruturada. Muitas vezes temos uma tomada de decisão muito complexa, porque temos uma organização muito piramidal, com níveis hierárquicos muito profundos. Enfim, nós estamos a encontrar uma série de causas que podem levar a um determinado problema, que este sim é um problema de elevadíssima complexidade, que importa analisar para pensarmos depois como é que nós vamos trabalhar todas estas questões de per si. Como é que nós conseguimos encontrar uma forma mais criativa de resolver as questões. Eu gostava de vos trazer aqui a forma como eu trabalho a resolução de problemas, muito assente no princípio também do design thinking, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos nas organizações é para pessoas e com pessoas. As pessoas que estão nas organizações são os colaboradores, as pessoas para quem nós produzimos um determinado produto ou prestamos um determinado
serviço, são os nossos clientes, são pessoas. Portanto, na gênese de tudo aquilo que nós fazemos estão as pessoas. E, portanto, também quando estamos a olhar para um problema, temos de o analisar e temos de o ver da perspectiva da pessoa que o utiliza, da pessoa que qualquer passo da cadeia deste problema, a forma como ela o vê, o analisa, a forma como ela espera a resolução. E é isto que nos ajuda muitas vezes também a ver os problemas de uma perspectiva totalmente diferente. Esta mudança de mindset para mim é coisa que se calhar é mais difícil, porque muitas vezes estamos habituados a olhar para o processo, para o que acontece no fim, para o resultado, e não estamos a ir às causas, não estamos a ir à gênese, não estamos a procurar compreender melhor aquilo que é o nosso problema do ponto de vista da pessoa que o utiliza. E era essa metodologia que eu gostava de vos trazer aqui hoje. Então vamos lá começar a ver. Esta para mim é o overview da forma como olhamos para o problema e encontramos soluções criativas. Então, existe sempre um momento em que eu tenho de analisar o problema, eu tenho que parar para perceber o problema e resistir à tentação de começar imediatamente a pensar nas soluções. A verdade é que se hoje falamos em problemas complexos, significa que as soluções têm que ser pensadas de uma forma diferente. Os problemas são complexos porque eu não estou a conseguir ter uma forma simples de os resolver. Não são problemas simples, causa, efeito, um problema mecânico, fáceis de resolver. Não, estamos a falar de problemas que são muitas vezes problemas humanos, mas também estamos a falar de problemas com um nível de complexidade muito elevado. Então, o primeiro passo tem sempre que ser eu perceber qual é o problema, olhar para ele, definir bem o problema, compreender quais são as causas do meu problema e só depois, numa fase seguinte, então, focar-me naquilo que vai ser a solução ou as soluções para o problema. Portanto, eu tenho que idear, gerar ideias que vão procurar solucionar o meu problema. E eu tenho que selecionar as ideias que de facto podem ser as melhores para resolver o meu problema. Não trouxe aqui a questão de prototiparmos ideias e testá-las, porque temos aqui um tempo também reduzido para trabalhar, mas pode ser um formato. E depois temos a questão da importância do momento da implementação, em que qualquer solução que seja encontrada tem que ter, num passo posterior, um plano de ação com responsabilidades concretas para que as coisas efetivamente sejam resolvidas e possamos estar disponíveis para analisar o problema seguinte. Então, pensando aqui na questão do problema, a importância de partirmos inicialmente para a análise do problema e não apenas para a solução. Como é que o vamos fazer? Então, é muito importante que todas as pessoas, o grupo de trabalho que vai analisar o problema esteja totalmente alinhado com aquilo que é o problema que temos em mãos. Porque muitas vezes o que acontece é eu tenho uma análise, o meu colega tem outra análise, para mim o problema é um, para o meu colega o problema é outro. Portanto, o primeiro exercício que nós temos de fazer em equipa, a equipa que vai procurar resolver este problema, é sentarmos e analisarmos o problema. Primeiro passo, qual é o problema para nós? O que é que eu utilizo aqui?
Obviamente que vamos estar a pensar utilizando um template, é um template muito simples, já vos vou mostrar qual é o que eu utilizo. Temos algum material, como sejam post-its, canetas, e vamos começar a fazer o nosso brainstorming. Escrevemos uma ideia em cada post-it, tentamos ser sintéticos para que seja fácil a visualização do problema, a visualização das nossas ideias. E isto aqui é também um ponto importante quando falamos de criatividade. É nós começarmos a aprender a sermos mais sintéticos, a sermos mais analíticos na forma como estamos a ver todo o nosso problema e sermos capazes de sairmos do texto corrido e começarmos a utilizar as ideias-chave, colocar ideias-chave em pequenos post-its, uma ideia por post-it. Então vamos, primeiro passo, qual é o problema? Porque é que este problema é importante? Quem é que está envolvido no problema? Quem são os verdadeiros atores? Então teremos seguramente os utilizadores, pode ser o meu colega, pode ser o meu cliente, mas eu também posso ter aqui outros stakeholders, outros atores que estão envolvidos neste problema e que me importa mapear. Vou-vos dar um exemplo. Posso ter uma questão que tem a ver com a forma como o meu cliente comunica com a nossa empresa. O cliente precisa de comunicar comigo via chat ou através do site e eu tenho um problema no site, faz com que esta comunicação não esteja a ser fácil, ou porque o site vai abaixo, ou porque a forma como está organizado não é suficientemente user-friendly. Então, significa que se eu estou a pensar o atendimento e o serviço que presto ao meu cliente como um serviço que tem de ser de qualidade, qualquer que seja o canal através do qual o cliente me contacta, eu tenho aqui um problema para resolver. Eu vou ter o meu cliente, é o meu utilizador, mas eu também vou ter de envolver outras áreas dentro da organização para me ajudar a resolver este problema. Então, eles também são atores. Então, eu posso ter o departamento de marketing, eu posso ter o departamento de IT, eu posso ter a área mais comercial e todos nós envolvidos para conseguirmos perceber como é que nós podemos dar a tal melhor experiência ao cliente através do canal de site. Depois eu posso pensar, ok, este problema que eu estou aqui a analisar é um problema que tem uma solução imediata? Sim ou não? Se eu consigo encontrar imediatamente uma solução que resolve este problema, obviamente eu não tenho um problema complexo. E, portanto, não vale a pena estarmos a continuar com tudo aquilo que eu estou aqui a falar, porque é quase como estarmos a matar um mosquito com o martelo, não é? Não vale a pena. Portanto, estamos a falar de metodologias de análise de problemas complexos, portanto, não vou utilizar para resolver um problema simples. Problema simples, tem uma solução, está resolvido, passa à frente. Então, se eu consigo encontrar rapidamente 2 ou 3 soluções ou 4 soluções sem pensar muito, significa que de facto eu consigo começar a pensar em soluções mais criativas, soluções que consigam trazer melhor resposta, mais rápida resposta ao problema que tenho em mão. Mas quais são as principais causas que estão a levar a que o problema aconteça? Consigo identificar 2 ou 3? Sim, muito bem, vou identificá-las. E depois um passo que para mim é fundamental para quando estamos na análise do problema, que é termos todos a consciência da consequência que o problema está a ter para os diferentes atores e para o sistema. O sistema é normalmente a organização para onde estamos a trabalhar, não é?
O que é que me permite este exercício? Como veem, este é o template que eu utilizo, é um template muito simples, é um template que não tem ciência nenhuma, que eu consigo inclusivamente fazer numa folha de flipchart, em que eu desenho vários círculos e vamos colocando os post-its nos diferentes círculos. No final deste exercício, o que eu tenho é uma identificação muito visual, muito consensual dos elementos do grupo que estamos a fazer esta análise, daquilo que é o problema, quem são as pessoas que estão envolvidas no problema, quais são as principais causas do problema, quais são as consequências para o nosso utilizador. E imaginem as consequências, vamos pensar no exemplo que eu estava a dar, de um cliente que precisa de utilizar, porque é um cliente muito digital, que precisa de utilizar o nosso site para interagir com a nossa empresa e que não está a conseguir fazer. Então, a consequência para o meu cliente é precisamente a dificuldade que ele tem em conseguir contactar connosco, a perda de tempo, a irritação que esta pessoa vai ter, eventualmente a consequência ele vai ter que nos ligar para conseguir resolver a sua necessidade, ou vai ter que vir a uma loja física para resolver a sua necessidade. Quando chega à loja já não vem satisfeito porque é um cliente que muitas vezes não tem tempo para perder e não tem paciência para ter que se dirigir à loja e, portanto, já temos aqui novas situações da pessoa que está a fazer o atendimento a ter que ter skills para a resolução e gestão de clientes mais complexos ou mais difíceis e, portanto, estas são as consequências para o meu público-alvo. As consequências que eu tenho para o sistema é que muitas vezes aquilo que eu vou ter é uma perda de clientes, um nível maior de reclamações, e isto são situações que nos importa mapear nesta fase para perceber também depois como é que nós conseguimos encontrar as soluções. Este é um exercício que pode demorar meia hora, como pode demorar 45 minutos, depende do nível de entendimento e de alinhamento que precisamos que o grupo que está a trabalhar tenha. Uma nota que eu acho que é importante tem a ver com a constituição do grupo de trabalho que vai analisar os problemas e vai gerar depois as respostas mais criativas. Tem a ver com o facto de cada vez mais eu valorizo o termos grupos ou equipas de trabalho que são multidisciplinares, porque de facto eu vejo por mim, não é? Eu sou uma pessoa de área dos recursos humanos. Se eu estiver a resolver um problema da área dos recursos humanos e só estiver no meu grupo de trabalho pessoas que são da área dos recursos humanos, o que vai acontecer é que, quer queiramos, quer não, nós temos uma forma mais parecida de pensar. Se calhar lemos os mesmos livros, ouvimos os mesmos webcasts, vemos os mesmos vídeos, fazemos o mesmo tipo de formação, falamos a mesma linguagem. O que significa que as respostas que nós vamos encontrar para os nossos problemas e a forma como vamos analisar o problema é muitas vezes semelhante. Mas se eu no meu grupo de trabalho tiver pessoas que são de outras áreas, se eu tiver o meu utilizador também no meu grupo de trabalho, então sim eu consigo ter formas diferentes de ver o problema, formas diferentes de analisar as causas, formas diferentes de perceber quais de facto podem ser depois as soluções para o problema. Okay? Então, primeiro passo, definirmos o problema, alinharmos todos relativamente àquilo que é o que estamos a trabalhar, para depois conseguirmos fazer o passo seguinte. E o passo seguinte tem a ver com o conseguirmos compreender as causas do nosso problema. Então é importante identificar que causas são estas, analisar as causas, selecionar as causas que têm o maior impacto na ocorrência do problema, conseguirmos interpretar toda esta informação e
e sermos capazes de extrair os diferentes insights que vêm daqui. O que é que eu faço e como é que eu trabalho esta metodologia? Eu gosto muito do diagrama espinha de peixe ou diagrama Ishikawa. Porquê? Porque acho que é visualmente muito fácil. Todos nós conseguimos olhar para as causas, olhar para o problema e identificar aquelas que têm o maior impacto na ocorrência do problema. Portanto, é visualmente fácil de compreender, fácil de fazer e que, para mim, traz um resultado brutal quando ele é feito na equipa. Eu devo dizer-vos que este é uma ferramenta, é um exercício que quando eu trabalho liderança, muitas vezes dou enquanto ferramenta para o líder. Porque é muito fácil, se eu tiver um problema na minha equipa, eu conseguir pôr toda a gente a olhar para o problema e depois toda a gente a pensar naquilo que podem ser as soluções. Temos mais compromisso, temos mais envolvimento de todos e as soluções conseguem sempre ser melhores. Então vamos ver, como é que o vamos usar? Uma primeira nota, esta é uma metodologia de análise das causas de um problema, não é a metodologia de resolução do problema, ok? Nós ainda estamos no domínio do problema, não estamos ainda a pensar a solução. Então, primeiro passo, aquilo que vocês veem aqui, de facto, o problema vai estar na cabeça deste peixe, não é? Desta espinha do peixe. Vou colocar um post-it na cabeça do meu peixe e depois vou começar a fazer aquilo que é a minha análise. Então, eu vou pedir a todas as pessoas que estão no meu grupo de trabalho que, pensando neste problema que temos de analisar e que está escrito num post-it à frente dos olhos de todos nós, então eu vou pedir que cada um de nós, com um bloquinho de post-its e uma caneta, comece a identificar aquilo que são as causas possíveis daquele problema. Eu tenho aqui a metodologia do brainstorming e tenho a metodologia do brainwriting e uso-as em diferentes momentos. Porquê? Eu gosto de usar o brainstorming. O brainstorming é uma técnica em que verbalmente cada um de nós vai dando uma ideia, não é? Posso ter uma única pessoa que vai assentando no flipchart, escreve no post-it e põe no flipchart ou numa parede aquilo que são as causas que os colegas vão apontando. Ou também cada um escreve e vai dando. É um exercício que funciona muito bem quando temos equipas que já estão muito habituadas a fazer este tipo de exercício. Equipas que são capazes de pensar sobre as ideias dos outros e ir mais longe. Não é uma boa estratégia, não é uma boa técnica quando, primeiro, eu tenho no grupo uma ou duas pessoas que habitualmente fazem uso de todo o tempo, não é? Aquelas pessoas que falam muito, pessoas que são muito opinativas, que é ótimo, mas muitas vezes o que acontece é que se por acaso eu tenho pessoas neste grupo que são pessoas mais tímidas ou mais reservadas, aquilo que eu vou conseguir é ter apenas a opinião e as ideias das pessoas que falam muito. Também se o tema for um tema mais quente, um tema que pode suscitar algum tipo de desconforto, esta não é uma boa técnica. Então, nesse caso, nestas situações, eu prefiro o brainwriting. Como é que o brainwriting funciona? Então, damos um tempo, 5, 10 minutos, não muito mais do que isso, em que cada um de nós tem o seu bloco de post-its, tem a caneta e vai escrever todas as causas que encontra que estão a ter impacto no nosso problema, não é? Todas as causas do nosso problema. E só no final
Depois do tempo ter passado, os 5 a 10 minutos, depende da quantidade de causas que estiver a ser gerada, não é? Se eu vir que ao fim de 5 minutos todas as pessoas já pararam de escrever, então paro, não vale a pena continuar a dar mais tempo. Mas podemos começar pelos 5 minutos, dou 5 minutos, toda a gente escreve, peço que todos escrevam as suas ideias e só no fim é que então vamos partilhar as ideias, vamos começar a retirar, se há ideias que são repetidas, retiramos, de maneira a que fiquemos só com uma das ideias que foram dadas. O brainwriting tem menos regras, não é, de gestão, porque é em silêncio, portanto não há qualquer tipo de problema. No entanto, tanto no brainstorming como no brainwriting, porque a seguir ao brainwriting eu vou ter o brainstorming, não é, quando começamos a partilhar e a falar das ideias, tem de haver uma regra muito clara na forma como ouvimos as ideias uns dos outros. Portanto, não pode haver julgamento. Eu tenho de aceitar que todas as ideias são boas. Não há ideias boas, não há ideias más, todas elas são importantes, é a opinião do meu colega. Portanto, não há qualquer tipo de críticas nem de julgamentos. E sempre que um membro da equipa fizer qualquer tipo de comentário como pá, isso já existe, ou isso é uma ideia que não faz sentido nenhum, ou eu acho que essa não é a causa do problema, quem estiver a facilitar tem que dizer por favor, não há julgamentos, não há críticas, vamos aceitar todas as ideias. Mais à frente, vamos ter um momento em que vamos selecionar e vamos priorizar as ideias, agora não é o momento. Precisamos de ouvir todas. Depois, no passo seguinte, vamos começar, então, no grupo, a agrupar as causas em clusters. Um cluster é um agrupamento de ideias que fazem sentido umas com as outras, que estão de alguma forma relacionadas. E vamos dar um nome a este cluster ou esta categoria principal. Depois, vamos, em algumas situações, procurar e precisar de identificar as causas das causas. Eu vou-vos dar um exemplo. Muitas vezes, quando estamos a trabalhar a questão da qualidade de serviço, nós temos uma diminuição na qualidade de serviço que estamos a dar ao cliente. Este pode ser o nosso problema. Então, vamos identificar a causa. A causa tem a ver com o facto de sermos menos pessoas na loja, logo não conseguimos dar tanta atenção ao cliente. Ok, então mas porquê é que estamos a ser menos pessoas na loja? E sendo menos pessoas na loja, o que é que nós estamos a fazer? Que estratégia é que nós não estamos a utilizar, neste caso, para garantir que, apesar de sermos menos, não estamos a descurar a qualidade do atendimento que estamos a dar ao cliente. Não é? Portanto, é irmos procurando outras subcausas que possam estar a levar à ocorrência do problema. Temos muitas ideias, temos muitas causas, agrupamos as causas em clusters, demos um nome aos clusters, agora precisamos de hierarquizar as nossas causas. Não podemos tratar todas, não conseguimos dar resposta a todas, então vamos usar a lei do Pareto, não é? Vamos ver aqui quais são as 20% que têm 80% de impacto na ocorrência do problema. Podemos usar o sistema de votos, não é? Eu posso dar umas etiquetas pequeninas a cada membro da equipa, por exemplo, vamos votar nas 4, 5 que eu acho que têm o maior impacto na ocorrência do problema e em silêncio o grupo vota ou fazemos verbalmente, não é? Qual é que nós achamos e discutimos quais são as 20% que achamos que têm um maior impacto na ocorrência do problema. No final, o que nós vamos ter é este aspecto, não é? Com as diferentes causas. Eu posso ter, por exemplo, categoria 1 pode ser uma questão que tem a ver
pessoas, pode ser uma questão, a categoria 2 pode ter a ver com tecnologia, a categoria 3 pode ter a ver com organização interna, a categoria 4 pode ter a ver com processos, enfim, podem ser várias as causas do problema, e aquilo que eu estou a fazer é organizá-las em centros de interesse, no fundo, não é? Clusters, o que me permite então perceber, ok, eu tenho aqui várias causas que têm a ver com pessoas, as pessoas que trabalham na equipa, tenho várias causas que têm a ver com os processos que utilizamos, por exemplo, tenho várias causas que têm a ver com a tecnologia, e, portanto, vamos analisar de uma forma mais organizada aquilo que são as causas para o nosso problema. Este é o diagrama Ishikawa, que traz, de facto, um envolvimento enorme nos membros da equipa. Vou-vos dar um exemplo de um exercício, eu faço muitas vezes este exercício com equipas de vendas, em que estamos a analisar, por exemplo, questões que têm a ver com perda de carteira ou não estarmos a conseguir aumentar o número de clientes. E a própria equipa faz esta análise de o que é que está a causar este problema, analisamos as diferentes causas, vamos hierarquizar sobre aquelas que têm o maior impacto na ocorrência do problema, sobretudo aquelas que têm a ver connosco, não é? Que são causadas por nós ou que, de alguma forma, aquelas onde nós conseguimos ter uma maior intervenção também depois na resolução. Outra forma também eu utilizo muito em equipas, imagina quando, por exemplo, temos equipas onde temos um nível de conflito elevado dentro da nossa equipa. É pôr todos os membros da equipa a analisar quais são as causas deste conflito interno, porque é que ele acontece. Organizá-las por clusters, há um maior envolvimento, conseguimos discutir uma série de questões que podem estar aqui a causar entropia na nossa comunicação e na forma como trabalhamos em conjunto, e depois, então, na fase seguinte, vamos em conjunto também encontrar a solução para o problema. Portanto, reparem, pode ser utilizada em diferentes problemas. Temos aqui uma técnica mais simples, mas que deve estar sempre por trás daquilo que é a análise de um problema, que é a técnica dos 5 porquês. Significa a nossa curiosidade de nunca aceitarmos que aquilo que aqui está, de facto, é o que pode estar a causar o meu problema. Se calhar as coisas não são tão óbvias assim. Se o problema é complexo, eu também tenho de me questionar sobre o que é que está a levar à ocorrência do problema. Posso fazer o diagrama Ishikawa para problemas multicausados, problemas que têm múltiplas causas, mas posso também usar esta técnica mais simples, que é a técnica dos 5 porquês. Então, vou-vos dar um exemplo de como é que posso utilizar esta técnica. Então, imaginem que temos um problema. Bom, eu cheguei outra vez atrasado à reunião, este é o meu problema. Então, vamos começar a questionar. Porquê é que chegaste atrasado à reunião? Olha, porque o carro não pegou. Mas porquê é que o carro não pegou? Porque estava sem bateria. E porquê é que ficou sem bateria? Porque não levei à oficina. E porquê é que não levaste à oficina? Olha, porque não tive tempo. E porquê é que não tiveste tempo? Porque não fiz um bom planeamento da minha semana. Então reparem, qual é a causa raiz do problema de chegar outra vez atrasada à reunião? É falta de planeamento do próprio. Ok? À primeira vista, ok, a pessoa chegou atrasada à reunião e reparem, chegou outra vez atrasada à reunião, esse é o problema, não é? Chegou hoje atrasada à reunião, é uma pessoa que chega várias vezes atrasada. O que é que está na causa? Não é o facto do carro não ter pegado, é a falta de planeamento do próprio, de organização do seu tempo para conseguir levar o carro à oficina, para evitar que ele fique sem bateria, para que ele não o faça ficar mal visto, não é? E chegar atrasado à reunião. É um exercício francamente simples,
não vamos estar eternamente a fazer perguntas, senão também nunca mais chegamos ao fim. Mas muitas vezes percebermos que as coisas não são tão óbvias quanto parecem e que para conseguirmos resolver um problema, nós temos que ter a curiosidade suficiente para nos questionarmos sobre aquilo que causa o problema. Bom, o Albert Einstein diz-nos isso exatamente, que é os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criámos, não é? Portanto, se eu continuar a olhar para os problemas que tenho hoje, com os mesmos olhos com que sempre olhei, com a mesma equipa com que sempre olhamos, a utilizar as mesmas regras, as mesmas formas, os resultados, desculpem, caríssimos, mas vão ser sempre os mesmos. Não vamos fazer nada de diferente. Então vamos trazer aqui alguma forma diferente de olhar para a solução. Vamos ter um momento de pensarmos todos em conjunto como é que eu consigo transformar este problema numa oportunidade. Como é que eu consigo gerar ideias que vão resolver este problema que temos nas mãos? E vamos falar um bocadinho de criatividade nas organizações, não é? O que é que isto significa? E significa uma coisa, para mim, muito interessante e uma aprendizagem que eu tenho vindo a fazer nos últimos anos, quando aplico esta metodologia da criatividade, a metodologia do design thinking nas organizações, e quando ajudo equipas a facilitar o processo de análise dos problemas e o processo de geração de ideias. É que muitas vezes a maior dificuldade que eu acho que as pessoas têm é esta passagem entre o pensamento divergente para o pensamento convergente, para de novo o pensamento divergente e para de novo o pensamento convergente. Então o que é que isto significa? O termos o pensamento divergente significa que nós estamos a pensar em muitas coisas, ou seja, quando eu penso o problema e faço uma análise das causas usando o Ishikawa ou usando a técnica dos 5 whys, aquilo que eu estou a fazer, os 5 porquês, aquilo que eu estou a fazer é pôr o meu pensamento a divergir. Quantidade. Pensar muitas possibilidades. Mas depois, quando eu vos digo que no Ishikawa nós vamos começar a identificar quais são as 20% que causam 80% do problema, o que eu estou a pedir-vos é que agora comecem a convergir para uma ou duas ou 3 ideias. Significa que eu não consigo o que parecia um caos inicial, que é a divergência, eu tenho de o organizar. Primeiro em clusters, depois selecionando, hierarquizando, priorizando aquelas que vou começar a trabalhar. Mas depois, quando vamos começar outra vez a pensar a solução, eu vou-vos dizer de novo, agora pensem muitas soluções. E estamos a pôr o pensamento a divergir mais uma vez. Pensamos muitas ideias, utilizamos várias técnicas para o fazer. Mas eu não posso estar a pôr todas as ideias em prática. Então eu também tenho de priorizar as ideias, utilizando uma matriz, utilizando alguma forma de começar a convergir para aquela que vai ser a solução final, que eu considero que é a melhor para resolver o meu problema. E este é muitas vezes o exercício que eu acho mais difícil, não é? Tenho sentido que para as pessoas é o mais difícil. Às vezes não é fácil também a análise e o exercício de pensarmos do ponto de vista das pessoas e não apenas do ponto de vista do processo. Então, o primeiro princípio para a nossa criatividade é nós gerarmos muita quantidade.
Não é fácil sermos criativos à primeira, sobretudo se nós não estamos habituados a pensar muitas vezes, a fazer brainstormings, a pensar de forma diferente, utilizar este pensamento divergente, convergente, divergente, convergente. Muitas vezes não estamos habituados a fazer, portanto, o termos a noção de que não é à primeira que nós vamos conseguir gerar ideias fantásticas para resolver o nosso problema é um princípio. Portanto, precisamos de gerar mais ideias até conseguirmos chegar à qualidade. Segundo passo, é muito importante nós não nos julgarmos. Muitas vezes eu vejo as pessoas a pensarem: eu não vou dar esta ideia porque esta ideia de certeza ou já existe, ou não vou conseguir implementar na minha organização, ou portanto não vale a pena. E põem o post-it para o lado ou nem sequer o escrevem. Não devemos fazê-lo, devemos deixar que livremente o nosso pensamento surja. Se eu quero ter ideias inovadoras, eu tenho que permitir que a criatividade entre aqui no processo. E o processo criativo só acontece quando eu não me estou a julgar. Mais, quando eu não julgo as ideias dos outros. Em vez de julgar, permitam que elas surjam, que as ideias surjam, que mesmo pessoas que são mais tímidas possam dar essas ideias. É por isso que eu uso o brainwriting. Como vos disse, o brainwriting permite-me que todas as pessoas possam colocar num post-it aquilo que julgam que é a solução para o problema. Enquanto que muitas vezes, quando estamos a fazer o brainstorming, às vezes as pessoas, de certa forma, contaminam-se umas às outras, não é? Porque, imaginem, eu dou uma ideia e o meu colega acha que a ideia é muito gira, e então o que vai fazer é dar uma ideia que é muito parecida com a minha, ou vai-me responder: eu concordo com a ideia da Carmen. E ela própria não se esforça por pensar noutra ideia, nem está a contribuir, e às vezes o caminho acaba por ser aquele que eu fui a primeira a dar, não é? E às vezes é tão engraçado fazermos este exercício, que eu não sei se vocês já experimentaram, fazer a vossa apresentação num grupo e dizer a idade. O mais engraçado é que a seguir toda a gente se apresenta dizendo a idade. Se eu começar por me apresentar e disser que tenho filhos, normalmente as outras pessoas vão se apresentar todas dizendo que têm filhos. Portanto, é muito engraçado, nós de facto conseguimos com aquilo que dizemos, de certa forma, estar a influenciar as respostas dos outros. E portanto, se fazermos um brainwriting, estamos em silêncio, cada um dá as suas ideias, então a seguir partilhamos e começamos a construir sobre as ideias uns dos outros. Portanto, primeiro princípio, quantidade em vez de qualidade. Damos um tempo, cada um tem uma folha, muitas vezes o que eu faço é uma folha A3 com post-its em branco, uma folha para cada pessoa, dou 5 minutos para cada um começar a colocar aquilo que acha que são as ideias que vão solucionar o problema, tá bem? As que já identificamos. E só depois então vamos passar à fase seguinte, que é começar a construir sobre as ideias uns dos outros. Este é o pensamento colaborativo. O que é que eu faço a seguir? Eu trocamos as folhas num movimento rotativo, de maneira que esta folha A3, onde eu, Carmen, escrevi as soluções que eu acho que vão resolver o problema, passa ao meu colega de frente, o meu colega de frente passa o dele ao do lado e assim sucessivamente. E dou 5 minutos a cada pessoa para ler o que o colega escreveu e, obrigatoriamente, eu tenho de acrescentar alguma ideia nova. Pode ser uma ideia diferente, mas também pode ser algo mais chega à ideia que já lá está. Isto é o chamado construir sobre as ideias uns dos outros. Qual é a enorme vantagem de fazermos isto numa equipa? Quando eu dou uma ideia e a ideia é só minha, eu tenho o ownership sobre a minha ideia. E muitas vezes o que acontece é que eu adoro a minha ideia. Deu-me imenso trabalho a pensar nela, perdi horas a pensar nela, ou toda a vida pensei, um dia eu vou querer implementar isto. E agora está-me a dar essa oportunidade. Portanto, a ideia é minha. O que é que acontece? Imaginem que esta ideia, quando vamos fazer a nossa análise, é uma ideia que o grupo considera que não tem pernas para andar. Então o que vamos ter é que esta pessoa vai ficar, eu dei a minha ideia e agora ninguém gosta da minha ideia. Portanto, eu vou ficar com uma enorme tristeza, vou ficar com o sentimento de orfandade e se calhar já não vou dizer mais ideia nenhuma, nem vou contribuir.
Também do ponto de vista dos outros, muitas vezes o que acontece epá, aquele é o tipo fracassado que deu uma ideia que ninguém gostou, não é? Só traz ideias que são um fracasso. E isto é o pior erro que se pode ter quando queremos gerar criatividade nas equipas. Então, se quisermos ter uma ideia que é a ideia da equipa, não é a ideia de ninguém, eu tenho de fazer este tipo de exercícios, não é? Porque no final a ideia original já não existe, existe uma ideia que é um conjunto de vários contributos, é uma ideia que é uma ideia muito mais composta, muito mais rica, muito melhor, seguramente para conseguir resolver o problema que tínhamos inicialmente. Portanto, é um princípio, sempre a construirmos sobre as ideias uns dos outros. Depois temos de ter em atenção um passo fundamental, que é nas equipas darmos espaço para que o erro aconteça. Muitas vezes assistimos a organizações onde o erro não é permitido. Aquilo que procuramos é sempre pessoas que fazem bem à primeira, que nunca fracassam, que nunca fazem nada que está errado. Se eu não der espaço para que as pessoas analisem o problema, procurem soluções para resolver o problema, testem as ideias que tiveram, e testem as ideias numa fase embrionária, não é? Vamos ver se isto tem pernas para andar, vamos ver se isto funciona. E se eu não der às pessoas a possibilidade de receber feedback dos colegas, dos utilizadores sobre a sua ideia, eu não estou a permitir que a inovação aconteça dentro de uma organização. Então, se estamos a falar de criatividade, então também temos de dar espaço para que o erro aconteça. Obviamente não estamos aqui a dizer que estamos a promover a mediocridade, nem estamos a dizer que estamos a promover que as pessoas passem o seu tempo todo a fazer asneiras, não é isso. O que estamos a dizer é que se eu sentir que se eu der uma ideia e se a ideia não for boa, toda a gente me vai cair em cima e eu vou ficar com o estigma do que erra e do fracassado, eu não vou dar ideias nenhumas. Eu vou ter medo de fracassar e, portanto, eu vou fechar-me na minha concha, vou ficar calada e vou ficar à espera que aquelas pessoas que eu acho que são as mais criativas deem ideias e encontrem as soluções. E às vezes a verdade é que as soluções vêm dos sítios onde nós menos esperamos. Às vezes as soluções não vêm do diretor, às vezes as soluções vêm das pessoas que estão no terreno, que estão com o cliente ou que estão com o produto, e é muitas vezes aqui que vêm as melhores ideias. Às vezes as ideias mais são pequenas, mas conseguem resolver. E quando estamos a falar de inovação, estamos a falar de quê? Não estamos a falar de mega ideias, ideias caríssimas. Podem ser, mas a inovação acontece quando a ideia que estamos a dar, primeiro, responde a uma necessidade de um determinado utilizador, segundo, ela é vantajosa para o negócio e terceiro, quando ela é possível realizar, quando é fazível, quando conseguimos pôr a ideia em prática. Porque senão ela é uma mera ideia criativa, ou fora da caixa, ou como vocês queiram chamar. Até a inovação só acontece numa organização quando temos a interseção destes três pontos. Quando dá resposta à necessidade humana, quando acrescenta valor para o negócio e quando ele é realizável, é concretizável. Portanto, eu só consigo saber se isto é possível se eu testar a minha ideia. E o maior erro que eu acho que tem acontecido em muitas organizações até hoje é que a inovação só acontece no departamento de inovação ou no departamento de investigação e desenvolvimento. Quando nós temos imensas pessoas nas organizações que têm contributos que podem ser fantásticos, mas ninguém lhes dá voz, ninguém as ouve ou ninguém as envolve nesta identificação. A inovação tem de acontecer em todos os fóruns, em todas as áreas.
em todas as pessoas. Agora temos que dar espaço nas organizações, primeiro, para que as pessoas se sintam à vontade para dar ideias. Segundo, temos de ter uma forma de recolher estas ideias, ou através de pequenos momentos em que fazemos brainstorming e cocriação, ou através de momentos em que temos o banco de ideias, ou temos na nossa intranet um local onde as pessoas podem dar sugestões, ou temos uma caixa de sugestões e de ideias criativas, ou temos o que vocês quiserem que podem ter para recolher as ideias. Mas depois, obviamente, de analisar as ideias e de dar uma resposta às ideias que foram sugeridas. Não é? Também temos que ter essa noção de que se eu der ideias e nunca ninguém me responder, ou dissesse a minha ideia, porque é que a minha ideia não foi aceita, obviamente eu também nunca mais vou contribuir com ideia nenhuma. Eu nos dias estava a ler uma entrevista sobre um CEO de uma organização nos Estados Unidos, que é uma empresa que já nasceu, uma empresa digital, e ele dizia uma coisa muito interessante, que é quando as ideias que surgem, as ideias para a inovação na minha organização, 70% das ideias são ideias boas, significa que nós não estamos a pensar fora do comum, significa que nós não estamos a inovar, significa que nós não estamos a ir mais além, significa que as ideias que estamos a pensar são ideias que à partida resolvem, eu sei que vão resolver o problema momentâneo. A questão é que, com a rapidez com que hoje as coisas acontecem no mundo, nós temos de estar a pensar sempre de forma muito mais proativa, de forma preventiva, e não tanto de forma reativa ou de forma a resolver coisas que já temos em mãos. E isto é de facto o princípio maior da inovação. Nós aceitarmos a importância das ideias que vêm dos outros, aceitarmos que as ideias podem ser, não devem ser julgadas, aceitarmos que as ideias podem ser complementadas com outras ideias e aceitarmos que temos de estar sempre a antecipar aquilo que podem ser as novidades, aquilo que podem ser as necessidades dos nossos clientes, aquilo que podem ser as necessidades do mercado, aquilo que podem ser as necessidades dos nossos colaboradores, porque, mais uma vez, são eles, é para eles que construímos produtos, é para eles que pensamos serviços, é para eles também que ou internamente nos organizamos para que o nosso negócio consiga continuar e possa estar no mercado sempre de uma forma saudável. Muito bem, promovemos a criatividade com regularidade, pedimos às pessoas que pensem nas soluções, mensalmente pomos as equipas a pensar nos problemas, podemos pôr as equipas a fazer uma análise dos erros que foram cometidos. Há neste momento já várias organizações que têm esta prática, que é não só termos momentos em que festejamos as coisas boas que aconteceram na nossa equipa, mas também termos momentos em que analisamos o que correu menos bem. E fazemos deste momento um momento pedagógico, um momento onde todos aprendemos. É um momento em que cada um de nós pode identificar situações que ocorreram no dia a dia, que foram situações que tiveram um resultado menos positivo, mas em conjunto todos nós fazemos a análise do que correu mal. E como todos nós somos capazes de estar com esta transparência e à vontade a fazer no fundo, uma autorreflexão sobre o problema que me aconteceu e como é que eu resolvi e qual foi o impacto que isto teve, então todos nós estamos num fórum de partilha, portanto não há aqui o tu erraste, mas sim eu errei e vamos todos aprender com isto e todos nós estamos aqui para sermos melhores e termos um caminho mais para a solução, com foco na solução e não apenas
com foco no problema. Então, passo o seguinte, depois de termos gerado muitas ideias, como vos disse, podemos fazer várias rondas de trabalho brainwriting, não é? Em que vamos tendo várias ideias a serem produzidas pelos vários elementos do grupo. Portanto, temos aqui ideias mais compostas, ideias que já construídas sobre as ideias uns dos outros. Fizemos o tal pensamento divergente. Temos que começar agora a levar a equipa de novo a selecionar as ideias, utilizando aqui algum critério mais lógico e começarmos a priorizar as ideias que vamos pôr em prática. Então, eu normalmente utilizo a matriz de decisão. É uma matriz, não é um nível muito fácil, eu diria, em algumas situações, depende dos critérios que utilizarmos, mas ajuda muito a focar-nos nas soluções e aqui também então a termos esta criticidade sobre as ideias que surgiram. Então, utilizo uma matriz que tem, por um lado, analisa o impacto que as soluções ou as ideias que pensarmos, as ideias que geramos, o impacto que estas ideias podem ter nos utilizadores ou na resolução do problema, e temos um impacto alto ou um impacto baixo, por um lado, e depois no outro eixo temos o grau de dificuldade da ideia que estamos a analisar, o grau de dificuldade. Eu posso ter, aqui eu tenho que definir que critérios é que eu estou a utilizar. Pode ser uma dificuldade alta, imaginem, o custo de implementação desta ideia é um custo muito elevado, ou o tempo para a implementação da ideia é um tempo alto, não é? Vamos, por exemplo, podem ser meses ou pode ser um ano, e isto pode ser considerado um grau de dificuldade na implementação da ideia alto. Mas também posso ter o grau de dificuldade baixa. Imagina, amanhã eu consigo implementar, ou basta me envolver uma ou duas pessoas, é uma coisa, o grau de dificuldade desta ideia é relativamente baixo. Portanto, o que é que temos de decidir aqui? Primeiro, o que é que entendemos como dificuldade? Que critérios é que vamos utilizar? E, portanto, toda a nossa equipa que está a trabalhar na geração das ideias fica alinhada com os critérios que vamos utilizar. O que é que entendemos por grau de dificuldade e o que é que entendemos por grau de impacto? E vamos então começar a analisar cada uma das nossas ideias de acordo com estes critérios. Tenho um grau de dificuldade alto ou baixo nesta ideia? O impacto que esta ideia vai ter na resolução do problema ou no meu utilizador é alto ou baixo? E vamos fazendo isto para todas as ideias que tiverem surgido. No final, nós vamos ter aqui, então, uma priorização das diferentes ideias. Eu vou colocá-las nesta matriz e, portanto, todas as ideias que o grupo tiver considerado que são de dificuldade baixa, mas de alto impacto, serão as ideias que nós vamos implementar em primeiro lugar. Todas as ideias que o grupo considerar que são de dificuldade alta, mas de alto impacto, são aquelas que vamos implementar em segundo lugar. E terceiro lugar, o dificuldade baixa e baixo impacto. E, obviamente, em último lugar, e provavelmente nem vou fazer nenhuma, vou pôr em prática nenhuma destas ideias, as que têm dificuldade alta e têm um baixo impacto, não é? Portanto, são ideias que não têm qualquer tipo de interesse. Portanto, estamos aqui a utilizar uma série de critérios para analisar as nossas ideias, ok? Mais uma vez, passámos do pensamento divergente, em que tínhamos muitas ideias, para o pensamento convergente, em que vamos começar a selecionar. Portanto, as ideias que eu vou implementar serão aquelas que vão estar no quadrante 1. Reparem, até aqui eu posso ter várias ideias no quadrante 1 e também aqui eu começar a priorizar entre aquelas que eu acho que têm um grau de dificuldade mais baixa e mais impacto, até
mesmo dentro destas, aquelas que apesar disso têm um grau de dificuldade mais alta ou um impacto menor dentro destas que estão aqui no quadrante 1. Okay? Portanto, aqui já me está a ajudar e é um exercício interessante, até para o próprio, não é? E a toda a equipa conseguir perceber se estas ideias têm então pernas para andar. Muito bem, passo seguinte. Já fizemos a análise do problema, identificámos o problema, analisámos as causas do problema. Dentro das causas do problema, vimos aquelas que as tais 20% que tinham 80% de impacto no nosso problema. Sobre essas, vamos começar a gerar as soluções. Já vimos que vamos utilizar várias técnicas, como não haver julgamento, vamos usar o brainstorming, vamos usar o brainwriting, vamos usar aqui a possibilidade de construirmos sobre as ideias uns dos outros, portanto, não aceitarmos que não é só uma ideia que resolve o problema, mas podemos ter várias ideias e nenhuma a solucionar, ser a solução para o nosso problema, né? Portanto, vamos ter que gerar muitas ideias, mas se eu utilizo muitas vezes exercícios em que estamos, por exemplo, a desenhar, o exercício de desenhar maçãs, e vocês, se fizerem esse exercício, vão ver que a primeira ideia que surge, se eu pedir a alguém desenhe uma maçã, é uma maçã tradicional, é uma maçã igual a tantas outras, e todos os grupos vão desenhar exatamente a mesma maçã. Os grupos só vão ser criativos e disruptivos quando já não há possibilidade de fazer igual. Quando eu tenho como premissa o facto de ter que ter uma ideia que é totalmente diferente de todas as outras que já apareceram. Isto é quantidade. E é aqui que nós temos que começar a trabalhar. Se eu estiver habituada a pensar diferente, a puxar o meu cérebro, a exercitar a minha capacidade de analisar de forma divergente, convergente, eu vou muito mais facilmente conseguir pensar de forma inovadora, criativa. Okay? Portanto, depois disso, então, geramos muitas ideias e temos novamente de começar a selecionar as ideias que vamos levar a teste utilizando uma matriz de prioridades ou matriz de decisão. Última fase. Nenhum processo, nenhum pensamento, nenhuma reunião, nenhum projeto de análise de problemas, de resolução de problemas tem efeito positivo se não for não terminar com um plano de ação e se não for de facto implementado na realidade. Então, como é que vamos fazer? O ideal é nós conseguirmos estabelecer métricas que nos permitam avaliar se a ideia que estamos a implementar tem impacto ou não tem impacto. Portanto, antes de começarmos a pôr em prática, devemos desenhar ou pensar alguns KPIs que nos permitam analisar depois o impacto da nossa ideia. Depois, vamos então criar um plano de ação. Quem vai fazer o quê? Quais são as responsabilidades de cada um? Vamos definir momentos de checkpoint em que vamos ver o que é que já foi feito, como é que as coisas estão a acontecer. Vamos arranjar uma forma de recolher feedback das pessoas para quem estamos a desenhar estas novas soluções. Vamos receber feedback dos nossos utilizadores, sejam eles clientes, sejam outros departamentos, sejam os nossos colaboradores, quem quer que seja o utilizador, e vamos introduzindo sempre melhorias no processo. A única forma de nós conseguirmos estar a melhorar e a inovar numa organização é ter um princípio também de mente aberta de introdução de novas melhorias. Arranjem uma forma simples de recolher feedback com alguma regularidade. E não apenas através de surveys ou questionários. Não se limitem à questão mais estatística da recolha e análise de dados. Permitam-se também recolher aquilo que são os dados mais qualitativos, através de uma conversa, através de uma sugestão escrita, mas que não seja só numa escala de 1 a 10 ou o que seja,
não é? Permitam-se também recolher mais informações sobre aquilo que são os utilizadores das vossas questões. E assim termina este processo criativo e a forma como nós podemos trabalhar toda a questão da análise e resolução de problemas nas organizações. Envolvendo todos, não julgando, aceitando que todas as ideias são possíveis e trabalhando muito duas competências que eu acho que são muito importantes. Uma, a empatia, que é a nossa capacidade para nos colocarmos no lugar dos outros, e neste caso as pessoas que utilizam os nossos serviços ou os nossos produtos, seja o meu cliente, seja o meu colega de outros departamentos, seja o meu colaborador, se eu trabalhar, se eu for líder, ou se eu trabalhar no departamento de recursos humanos, ou se eu for CEO de uma organização. Empatia por um lado. Por outro lado, a minha capacidade de dar feedback de uma forma muito analítica, construtiva, objetiva. Por outro, também a minha capacidade de escuta, de identificação daquilo que são todas as situações que podem estar por trás de um problema. Não me cingir àquilo que eu acho que é, mas sim a minha capacidade de ouvir o que os outros dizem, observar, ter a curiosidade de perceber os outros, ter a curiosidade de perceber o que está de facto por trás de um problema e ter a humildade de perceber que as soluções não estão todas na minha cabeça e as soluções estão muitas vezes à nossa volta, nas pessoas com que interagimos todos os dias. Precisamos de as ouvir e precisamos de as envolver também nas soluções. Muito obrigada. Eu gostava muito se houvesse perguntas, de deixar agora aqui um espaço aberto para as vossas questões. Ainda ninguém fez nenhuma pergunta, gostava de ver se de facto há questões ou não. Esperávamos aqui um bocadinho. O Pedro Neves, olá, Pedro, obrigada pela pergunta. Pedro pergunta quando faço circular as ideias, se passam só por uma pessoa ou por várias. Passam por várias, Pedro. A ideia é mesmo essa. A minha sugestão, muitas vezes, quando estamos na fase da geração de ideias, eu gosto de trabalhar desta forma porque acho que é mais fácil. Se eu tiver uma folha, pode ser uma folha A4 ou pode ser uma folha A3, onde as pessoas vão gerando ideias. Normalmente eu tenho logo os post-its colados nas folhas, dou a folha a cada uma das pessoas, cada pessoa tem uma folha destas e ela vai começar a gerar ideias para solucionar o problema que tem em mãos. Convém que o problema esteja muito visível, portanto todos nós sabemos o que é que estamos a procurar solucionar. Pode acontecer, cada um de nós, imagina que na fase de análise do Ishikawa encontramos 5 causas que são aquelas que têm aí 80% de impacto no problema e nós, por exemplo, somos 5 pessoas na equipa. Então, cada um de nós pode ter uma folha e vai gerar ideias para resolver uma causa diferente. O que vai acontecer é que no final, no final dou 5 minutos a cada um e no final dos 5 minutos todas as pessoas rodam a folha, até a minha folha original voltar às minhas mãos. Significa que eu vou contribuir com ideias nas 5 folhas diferentes.
A ideia é essa. No final, podemos fazer brainstorming, que é, vamos então partilhar as nossas ideias e começar a selecionar. Podemos chegar à conclusão de que há ideias que são comuns, então essas tiramos o post-it, fica só não estarmos a repetir ideias. Imagina que eu digo, muito bem, agora já temos aqui várias ideias, vamos fazer mais uma ronda. 2 minutos, 3 minutos e vamos voltar a rodar para que agora as pessoas possam ainda contribuir com mais ideias. Portanto, faça esse exercício. Espero ter respondido, Pedro. Marta, como contornar as reações das pessoas quando uma das soluções é a automatização de algumas tarefas? Pois é assim, a automatização de algumas tarefas é um passo que vai ter mesmo de acontecer, não é? Não é um talvez, é um sim. Eu acho que o maior receio das pessoas relativamente à automatização das tarefas tem a ver com o facto de, ok, se isto agora passa a ser feito por uma máquina, provavelmente eu já não vou ser necessária. E isto é uma coisa que nós temos de perceber. Onde é que eu, ser humano, com vários anos de casa, ou porque acabei de chegar, não interessa, onde é que eu posso acrescentar valor à minha organização? É precisamente nesta minha capacidade de analisar os problemas que vão surgindo, porque eles vão surgindo, não há nenhuma organização que não tenha problemas. E sabemos que cada vez mais os problemas vão ser mais complexos, não vão ser simples. Portanto, os problemas vão sendo mais complexos. Portanto, a minha capacidade, que a máquina não tem, de analisar de uma forma empática, de me colocar do lado do meu utilizador e perceber quais são as necessidades que as pessoas hoje têm e onde é que eu consigo acrescentar valor, é aqui que as pessoas, de facto, têm de compreender que conseguem ser diferenciadoras. Porque eu estar a fazer um trabalho que pode ser feito por uma máquina, traz-me uma enorme vantagem enquanto pessoa, que é, eu posso sair mais cedo, se calhar, posso organizar melhor o meu tempo, posso dedicar-me a tarefas que são mais interessantes, que não são tão rotineiras, porque a automatização é feita nas tarefas que são rotineiras. E isso faz com que eu consiga produzir mais, mas ao mesmo tempo que eu consiga também ser mais criativo, que eu me possa dedicar a tudo o que tem a ver mais com a relação com os outros, que eu possa antecipar situações futuras. É isso em que eu realmente posso trazer uma mais-valia. O fazer um trabalho que é rotineiro é cristalizador para qualquer um de nós. Não faz feliz ninguém, não é produtivo, não é bom para a saúde, diria eu. Nós, de facto, precisamos de ter um pouco mais de diversidade. E mesmo as pessoas que estão habituadas à rotina e que são muito agarradas à sua forma de trabalhar, sempre, 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 também essas, quando desafiadas a dar ideias e quando as pessoas sentem que a sua ideia é bem acolhida e é valorizada, as pessoas sentem-se mais envolvidas e mais comprometidas. Esta é a minha experiência também nas organizações. Mas é um receio, não é, Marta? Penso que isso é legítimo e é uma das coisas que temos de antecipar. Eu diria que a nossa criatividade também tem que entrar aqui, de percebermos como é que nós conseguimos colocar as pessoas com um nível de ansiedade e de receio mais baixo. Eu posso dar a minha experiência de vários projetos que tenho em mãos neste momento e projetos de consultoria com um nível de complexidade elevado, onde a forma que estamos a encontrar de compreender aquilo que são os receios das pessoas, e hoje em dia falamos em organizações que procuram ser mais ágeis. O Agile é um conceito que está a entrar no nosso léxico. Quando procuramos organizações que são mais ágeis, obviamente a automatização e a tecnologia têm que entrar nesta equação. Eu não consigo ser mais ágil se eu não tiver a tecnologia a ajudar-me a ser mais rápido, a conseguir ter processos que são mais simples, menos complexos, porque isso vai me permitir, por um lado, eu conseguir dar uma resposta mais rápida,
ao meu cliente, ao meu colega, mas por outro lado também produz em mim um nível de satisfação maior, não é? Porque eu consigo dar resposta mais depressa às questões que tenho em mãos. Mas quando eu consigo envolver os meus colaboradores, os meus colegas, na identificação daquilo que é o problema, consigo que eles compreendam qual é o caminho para onde vamos em termos futuros, se é uma organização agile, o que é que significa ser uma organização agile? O que é que significa trabalharmos de forma mais agile? Como é que eu posso trabalhar de forma mais agile? E o que é que eu ganho com isso? O que é que a minha organização ganha e o que é que eu ganho com isso? Quando nós conseguimos ter esta transparência e esta forma de olhar para as coisas, as pessoas conseguem compreender que elas são parte do problema, mas também são parte da solução. Envolvê-las em pequenos momentos de cocriação, quer na identificação do problema, quer na identificação da solução, é, para mim, neste momento, a melhor forma de nós conseguirmos ter soluções criativas. Porque, repare, quem melhor do que a pessoa que utiliza aquilo que eu estou a criar, não é? Seja o meu serviço, seja o meu produto, quem melhor do que a pessoa que o utiliza para me dizer o que está bem, o que está mal e o que é que eu posso fazer de diferente? Ninguém, não é? Por isso que eu digo, as empresas temos de caminhar para empresas cada vez mais human-centered, porque as empresas são feitas de pessoas e trabalham para pessoas. E, portanto, as soluções estão nas pessoas, não no processo. O processo dá resposta a uma necessidade de uma pessoa, ou várias pessoas, obviamente, mas é por aí que temos que caminhar.